Empresário milionário. Investe na empresa falida de seu grande amigo, acreditando salvar o negócio e fortalecer a amizade. Durante uma auditoria, descobre irregularidades em um antigo crime ambiental que foi encoberto. A pressão da comunidade, da mídia e de antigos aliados expõe segredos que colocam sua reputação em risco. Agora, ele precisa decidir entre revelar a verdade e destruir laços ou proteger a amizade e carregar o peso da culpa. Ricardo Almeida observava a cidade de São Paulo através das imensas janelas de seu escritório no 20º andar. O céu alaranjado do fim de tarde pintava os arranha-céus com tons dourados, criando uma paisagem que contrastava com a inquietação em seu peito. Sobre sua mesa de mármore negro, seu smartphone piscava insistentemente com uma mensagem que acabara de receber. Preciso da sua ajuda, Ricardo. É urgente. Marcos. Marcos Henrique havia sido seu melhor amigo durante toda a infância e adolescência em Ribeirão Preto. Compartilharam sonhos, confidências e planos para o futuro. O tempo e as circunstâncias os afastaram, mas o nome de Marcos ainda carregava o peso de 2 décadas de amizade verdadeira. Senhor Almeida, sua próxima reunião começa em 5 minutos, anunciou Sofia, sua assistente, pela interfone. Cancele todos os compromissos da tarde, respondeu Ricardo sem tirar os olhos da cidade. Surgiu algo importante. 15 minutos depois, Marcos entrou em seu escritório. O tempo não havia sido generoso com ele. Olheiras profundas marcavam seu rosto e os cabelos grisalhos precoces denunciavam o peso das preocupações. Seu terno, embora de boa qualidade, parecia ligeiramente amarrotado, como se tivesse dormido com ele. Ricardo, desculpe aparecer assim, começou Marcos, sua voz traindo o nervosismo. Sei que faz anos que não nos falamos, mas... Sente-se, Marcos, interrompeu Ricardo, indicando a poltrona de couro. Quer um café? Enquanto Sofia servia 2 xícaras de café premium colombiano, Ricardo estudava o antigo amigo. Algo estava evidentemente errado. Marcos, que sempre fora o exemplo de compostura e elegância, agora mal conseguia segurar a xícara sem que suas mãos tremessem. É a Texton, disse Marcos finalmente, referindo-se à sua fábrica de tecidos em Ribeirão Preto. Estamos à beira do colapso. 300 famílias dependem daquela fábrica, Ricardo. Pessoas que trabalham conosco há gerações. Ricardo conhecia a Texton. Era uma das maiores empregadoras da região. Uma empresa familiar que passou de pai para filho por 3 gerações. Nos últimos anos havia ouvido rumores sobre dificuldades financeiras, mas nada que sugerisse uma situação tão grave. Os números são ruins assim? Perguntou Ricardo, inclinando-se para a frente. Péssimos. A gestão anterior houve decisões equivocadas. Investimentos mal planejados, contratos desfavoráveis. Marcos passou a mão pelos cabelos grisalhos. Tentei de tudo, Ricardo. Bancos, investidores, renegociação com fornecedores. Ninguém quer arriscar. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela novamente. Seu reflexo no vidro mostrava um homem de 45 anos, cabelos negros meticulosamente cortados, terno italiano, impecável. Era conhecido no mercado como restaurador, especialista em recuperar empresas em situação crítica. Seu último caso de sucesso havia sido transformar uma rede de supermercados à beira da falência em uma das mais lucrativas do país. Por que agora, Marcos? Por que depois de tanto tempo? Porque você é o único que pode salvar a Texton, respondeu Marcos, sua voz embargada. E porque, apesar dos anos, você ainda é o amigo que conheceu cada canto daquela fábrica comigo, quando éramos garotos. As memórias inundaram a mente de Ricardo. Tardes inteiras explorando os galpões da Texton, observando os teares em funcionamento, sonhando com o dia em que eles próprios comandariam grandes empresas. O pai de Marcos os deixava brincar ali, desde que não atrapalhassem a produção. Quanto você precisa? Perguntou Ricardo, depois de um longo silêncio. 20 milhões, respondeu Marcos quase num sussurro. Para começar. Ricardo voltou a sentar-se, tamborilando os dedos sobre a mesa. Era uma quantia considerável, mesmo para seus padrões. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre lealdade,
sobre honrar uma amizade que, mesmo adormecida pelo tempo, ainda significava algo. Vou precisar de controle majoritário, disse Ricardo finalmente. E uma auditoria completa antes de qualquer transferência. O rosto de Dutch Marcos iluminou-se com um misto de alívio e gratidão. Claro, claro, tudo o que você precisar. E Marcos, Ricardo fitou o amigo intensamente. Preciso saber se há algo mais que devo saber. Qualquer coisa. Não há nada, respondeu Marcos rapidamente. Rápido demais, pensou Ricardo. É apenas uma empresa tradicional que precisa de uma nova direção. Quando Marcos saiu do escritório, Ricardo permaneceu sentado, contemplativo. Sofia entrou silenciosamente para recolher as xícaras de café. Sofia, cancelei minhas reuniões para as próximas semanas e prepare a documentação para uma possível aquisição. Vamos fazer uma visita a Ribeirão Preto. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Ricardo não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a mergulhar em águas muito mais profundas do que imaginava. Mas havia algo no olhar desesperado de Marcos que o impedia de recuar. Algumas lealdades, refletiu, são fortes demais para serem ignoradas. Mesmo depois de tantos anos, a Texton não era mais a fábrica que Ricardo guardava em suas memórias de infância. O imenso portão de ferro, antes imponente e bem conservado, apresentava sinais evidentes de ferrugem. O jardim da entrada, que costumava ser o orgulho da mãe de Marcos, estava mal cuidado, com pequenos tufos de mato crescendo entre as flores murchas. Bem-vindo de volta, disse Marcos, tentando soar animado enquanto guiava Ricardo pelo estacionamento quase vazio. E fizemos algumas mudanças na linha de produção desde a última vez que você esteve aqui. Ricardo observava tudo com olhos analíticos. Seus passos ecoavam pelos corredores da administração, onde funcionários lançavam olhares curiosos em sua direção. A tensão era palpável no ar, como se todos soubessem que seu futuro dependia das decisões que seriam tomadas nos próximos dias. Quero começar pela área financeira, declarou Ricardo, ajustando a pasta de couro sob o braço. E depois preciso ver a produção em funcionamento. Helena Santos, a controllers da empresa há mais de 2 décadas, os aguardava em sua sala. Era uma mulher de meia idade, cabelos castanhos presos em um coque severo e óculos de armação fina que não conseguiam disfarçar seu nervosismo. Senhor Almeida, é uma honra recebê-lo, disse ela estendendo a mão. Preparei todos os relatórios que sua equipe solicitou. Durante as próximas 3 horas, Ricardo mergulhou em planilhas, relatórios e demonstrativos financeiros. Seu treino aguçado identificou rapidamente alguns pontos preocupantes: despesas operacionais flutuantes, sem justificativa clara, contratos com fornecedores com valores acima do mercado, e uma série de pequenos gastos classificados como despesas diversas que, somados, representavam uma quantia considerável. Helena, pode me explicar essas variações nos custos de matéria-prima? Perguntou Ricardo, apontando para uma planilha específica. A controllers ajustou os óculos, claramente desconfortável. Bem, tivemos que fazer algumas adaptações emergenciais nos últimos meses. Alguns fornecedores tradicionais aumentaram muito os preços, então buscamos alternativas. Sem processo de cotação formal, as circunstâncias eram delicadas, interveio Marcos rapidamente. Precisávamos manter a produção funcionando. Ricardo fez algumas anotações em seu caderno de capa preta, seu rosto não traindo nenhuma emoção. Anos de experiência o haviam ensinado que as primeiras explicações raramente continham a história completa. Após a reunião financeira, Marcos o levou para um tour pela área de produção. O barulho dos teares era ensurdecedor, mas para Ricardo era quase musical. Lembrava-o das tardes de sua infância. Os funcionários trabalhavam concentrados, mas ele notou que alguns equipamentos pareciam estar operando abaixo de sua capacidade ideal. Aquela é a nova linha de tecidos ecológicos, explicou Marcos, apontando para uma seção específica da fábrica. Investimos pesado nela ano passado. É o futuro do mercado. Ricardo aproximou-se de uma das máquinas observando o processo. Quem é o fornecedor da matéria-prima sustentável? Uma empresa chamada Green Fiber, respondeu Marcos. São novos.
No mercado, mas tem ótimas referências. Durante o almoço no refeitório da fábrica, Ricardo observou a interação de Marcos com os funcionários. Havia respeito ali, mas também apreensão. Uma senhora que servia o almoço, Dona Zilda, reconheceu Ricardo imediatamente. "Menino Ricardo, como cresceu!" exclamou ela, seus olhos brilhando. "Ainda lembro de você e o Marquinhos correndo por aqui, fazendo travessuras." Ricardo sorriu, genuinamente tocado pela memória. "A senhora não mudou nada, Dona Zilda. Mas a Texton mudou", disse ela baixando a voz. "Mudou muito." Antes que pudesse continuar, outro funcionário chamou sua atenção e ela se afastou, deixando aquelas palavras pairando no ar como um aviso. No fim do dia, em seu quarto no melhor hotel da cidade, Ricardo organizava suas anotações. Algo não se encaixava. As inconsistências financeiras, embora preocupantes, pareciam sintomas de um problema maior. Seu instinto, aguçado por anos destrinchando empresas em crise, dizia que havia mais a ser descoberto. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua filha, Laura. "Pai, você não vai acreditar. Encontrei o Pedro, filho do tio Marcos, numa festa aqui em São Paulo. Que coincidência. Ele me contou que você está ajudando na Texton. Estamos combinando de jantar amanhã. Beijos." Ricardo fitou a mensagem por um longo tempo. Pedro, o filho de Marcos, estava cursando administração em São Paulo. Informação que Marcos esquecera de mencionar durante todo o dia. Era mais uma pequena peça que não se encaixava no quebra-cabeça que começava a montar. Levantando-se, Ricardo aproximou-se da janela do hotel, contemplando a cidade que um dia conhecera tão bem. As luzes da Texton brilhavam ao longe, um dos poucos prédios ainda iluminados àquela hora. Amanhã, decidiu, começaria a cavar mais fundo. Havia perguntas demais sem resposta, e ele precisava descobrir a verdade antes de comprometer sua reputação e seu dinheiro naquele empreendimento. O que Marcos não estava lhe contando? Por que tantas pequenas inconsistências? E por que a sensação crescente de que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior? O restaurante Bella Napoli era um dos mais tradicionais de São Paulo, conhecido tanto pela excelente comida italiana quanto pela discrição com que tratava seus clientes. Laura Almeida aguardava em uma mesa próxima à janela, verificando ocasionalmente seu reflexo no espelho da parede. Aos 23 anos, tinha herdado a postura elegante do pai e o sorriso cativante da mãe, combinação que, somada à sua inteligência aguçada, a tornava uma jovem notável. Pedro Henrique entrou no restaurante pontualmente às 20 horas. Alto como Marcos, mas com um ar mais despojado e moderno, sorriu ao avistar Laura. Conheciam-se desde pequenos, mas os anos de distância haviam transformado as brincadeiras de infância em uma atração mútua que nenhum dos dois conseguia ou queria disfarçar. "Você está linda", disse ele, sentando-se. "Parece que foi ontem que fazíamos guerrinha de água na piscina da chácara." Laura riu, recordando aqueles verões despreocupados. "E você sempre fazia drama quando perdia. Algumas coisas nunca mudam, não é?" O jantar fluiu naturalmente, regado a vinho e memórias compartilhadas. Mas quando a conversa chegou aos negócios atuais, Pedro ficou visivelmente tenso. "Como está seu pai?" perguntou Laura, notando a mudança em seu semblante. "O meu está em Ribeirão Preto, na Texton." "Eu sei", respondeu Pedro, brincando com a taça de vinho. "Papai está mais esperançoso com a parceria, mas confesso que ando preocupado com ele." "Por quê?" "Ele mudou muito nos últimos anos, Laura. Às vezes acordo no meio da noite e o encontro no escritório, revirando papéis, falando sozinho. Tem algo consumindo ele por dentro." Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Ricardo não conseguia dormir. Após revirar na cama do hotel por horas, decidiu fazer uma visita noturna à fábrica. Como novo sócio majoritário, tinha acesso total às instalações. O vigia noturno, surpreso com sua presença, não hesitou em abrir os portões. Ricardo dirigiu-se diretamente ao arquivo morto, localizado no subsolo do prédio administrativo. Se havia respostas para suas dúvidas, começaria por ali. Sob a luz fluorescente, examinou dezenas de pastas empoeiradas. A maioria continha documentos triviais.
Antigas folhas de pagamento, contratos vencidos, correspondências sem importância. Mas uma pasta em particular chamou sua atenção. Estava escondida atrás de várias caixas e tinha uma etiqueta desbotada. Projeto Margem Verde. Confidencial. Dentro, encontrou relatórios técnicos sobre uma área de preservação ambiental próxima à fábrica. As datas eram de 5 anos atrás e vários trechos estavam marcados em vermelho. Anexado, havia um parecer jurídico recomendando máxima discrição no tratamento do assunto. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Laura. Pai, acabei de jantar com Pedro. Tem algo estranho acontecendo. Ele está muito preocupado com o tio Marcos. Disse que ele anda diferente, obsessivo. Acho que devíamos conversar. Ricardo fotografou alguns documentos com o celular e continuou sua busca. Em uma gaveta trancada, que conseguiu abrir com um truque aprendido em anos de auditorias, encontrou um HD externo. Guardou-o no bolso, pretendendo examiná-lo mais tarde. Na manhã seguinte, durante uma reunião com o departamento de qualidade, Ricardo notou algo peculiar nos relatórios recentes de produção. A Green Fiber, fornecedora dos materiais ecológicos, apresentava certificações ambientais com números de registros sequenciais, algo extremamente improvável para documentos emitidos em datas diferentes. Sandra chamou ele a supervisora de qualidade. Quem é seu contato na Green Fiber? Na verdade, Sr. Almeida, todo contato é feito através do Sr. Marcos, respondeu ela hesitante. Nunca conheci ninguém da empresa pessoalmente. Durante o almoço, Ricardo recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Era Carlos Mendes, ex-funcionário do departamento financeiro da Texton. Sr. Almeida, soube que o senhor assumiu parte da empresa, disse Carlos, sua voz baixa e nervosa. Precisamos conversar, mas não na fábrica. Tem coisas que o senhor precisa saber. Combinaram um encontro para aquela noite em um posto de gasolina na rodovia. Ricardo desligou o telefone pensativo, observando através da janela de sua sala temporária o movimento da fábrica. Viu Marcos conversando com um homem desconhecido no estacionamento. A conversa parecia tensa e Marcos gesticulava de forma agitada. Naquela tarde, enquanto revisava contratos recentes, Ricardo recebeu outro telefonema, desta vez de um banco de investimentos de São Paulo. Queriam confirmar uma suposta negociação de títulos da Texton, algo que não constava em nenhum documento oficial que havia analisado. O dia terminou com mais perguntas do que respostas. Em seu quarto de hotel, Ricardo conectou o HD encontrado no arquivo ao notebook. A maioria dos arquivos estava corrompida, mas uma pasta chamada Compensação Ambiental ainda era acessível. Dentro dela, encontrou algo que fez seu estômago revirar. Planilhas detalhando pagamentos para uma empresa de consultoria ambiental, que, segundo uma rápida pesquisa na internet, havia fechado há 3 anos. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Laura. Pai, Pedro me contou mais coisas. Disse que encontrou documentos estranhos no escritório do tio Marcos em casa. Mencionou algo sobre uma área de preservação. Estou preocupada. Podemos nos encontrar quando você voltar? Ricardo olhou pela janela do hotel, observando as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Carlos Mendes o aguardava com mais revelações. Seu amigo de infância parecia cada vez mais um estranho. E sua filha estava se envolvendo emocionalmente com o filho dele. As linhas entre o pessoal e o profissional começavam a se confundir, e Ricardo temia que estivesse apenas começando a descobrir a verdadeira dimensão do problema em que se metera. A noite estava particularmente escura quando Ricardo estacionou seu carro no posto de gasolina da rodovia. O local, iluminado apenas pelas luzes fluorescentes da loja de conveniência, estava praticamente deserto àquela hora. Consultou o relógio. 23h15. Carlos Mendes havia insistido nesse horário tardio, alegando que precisava ter certeza de que não seria visto. Um Gol prata, visivelmente desgastado, entrou no posto e estacionou algumas vagas adiante. Carlos saiu do veículo, olhando nervosamente ao redor. Vestia uma camisa social amarrotada e calça jeans, aparentando não dormir há dias. Aproximou-se do carro de Ricardo e entrou rapidamente no banco do passageiro.
Desculpe pelo horário, Sr. Almeida, disse ele, sua voz trêmula. Mas não podia arriscar ser visto na cidade. Ribeirão Preto pode ser pequena demais às vezes. Ricardo observou, o ex-funcionário com atenção. O que é tão importante que não podia esperar até amanhã, Carlos? A Green Fiber, começou ele, passando a mão pelo rosto suado. É uma empresa fantasma. Não existe fábrica, não existe produção. É apenas um CNPJ e um escritório virtual em São Paulo. Ricardo manteve sua expressão neutra, mas seu coração acelerou. Continue. Eu trabalhava no financeiro, processava os pagamentos. No começo não percebi nada estranho, mas então comecei a notar os valores, as datas. Eram sempre transferências redondas, sem notas fiscais detalhadas. Quando questionei, me disseram que era um acordo especial, sigiloso. Carlos tirou um pendrive do bolso. Aqui estão cópias de todas as transferências dos últimos 2 anos. Tem mais coisa. A área de preservação ambiental. Houve um acordo, Sr. Almeida. Um acordo para esconder algo muito sério. Antes que pudesse continuar, faróis altos iluminaram o carro. Um SUV preto havia entrado no posto e estacionado próximo a eles. Carlos encolheu-se no banco. Preciso ir, disse ele, agarrando a maçaneta. Ele está aqui, não posso ser visto. Quem está aqui, Carlos? Do que você está falando? Mas Carlos já havia saído, praticamente correndo para seu carro. O SUV preto deu partida e saiu lentamente do posto. Ricardo observou pelo retrovisor, enquanto os 2 veículos desapareciam na escuridão da rodovia, em direções opostas. No dia seguinte, Ricardo chegou cedo à fábrica. Seu primeiro destino foi o laboratório de controle de qualidade, onde os tecidos da linha ecológica eram testados. Bom dia, Dr. Paulo, cumprimentou o químico responsável. Pode me mostrar os últimos relatórios de análise dos materiais da Green Fiber? O cientista, um senhor de cabelos brancos que trabalhava na Texton há mais de 30 anos, hesitou por um momento. Claro, Sr. Almeida, mas tem certeza que quer ver isso agora? Os relatórios estavam impecavelmente organizados, mas algo chamou a atenção de Ricardo. As amostras testadas apresentavam composições químicas inconsistentes para materiais supostamente da mesma origem. Dr. Paulo, isso é normal? O químico ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Na verdade, senhor, tenho tentado alertar a diretoria há meses. Estes materiais não são o que dizem ser. E tem mais. Ele baixou a voz. Encontramos traços de substâncias que não deveriam estar presentes em tecidos sustentáveis. Naquele momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Laura com uma foto. Ela e Pedro em um café em São Paulo, sorridentes. Pai, precisamos conversar. Pedro me contou coisas sobre a Green Fiber que você precisa saber. Ricardo mal teve tempo de processar a mensagem quando Marcos irrompeu no laboratório. Ricardo, que surpresa encontrá-lo aqui! Exclamou ele, forçando um sorriso. Pensei que estaria na reunião com os fornecedores. Mudei meus planos, respondeu Ricardo, guardando discretamente seu celular. Dr. Paulo estava me mostrando alguns resultados interessantes. O rosto de Marcos endureceu quase imperceptivelmente. Paulo, pode nos dar licença? Preciso conversar com Ricardo em particular. Assim que ficaram sozinhos, Marcos fechou a porta do laboratório. Ricardo, somos amigos há décadas. Confie em mim quando digo que algumas coisas são melhor deixadas como estão. Como o quê, Marcos? Como a Green Fiber? Um silêncio pesado se instalou entre eles. Pela janela do laboratório, Ricardo observou um grupo de funcionários chegando para o turno da manhã. Pessoas honestas, trabalhadores dedicados, que não faziam ideia das sombras que pairavam sobre seus empregos. Você não entende? Disse. Marcos, finalmente, sua voz quase um sussurro. Há coisas maiores em jogo aqui, pessoas poderosas. Não é tão simples quanto parece. É por isso que Carlos Mendes está tão assustado? A menção do nome fez Marcos empalidecer. Você falou com Carlos? Antes que Ricardo pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Era uma notificação de um jornal local. Carro sofre acidente na rodovia SP-330. Motorista desaparecido. A foto mostrava um Gol prata destruído à beira da estrada. O sangue de Ricardo gelou.
Olhou para Marcos, que continuava parado à sua frente, e pela primeira vez em 40 anos de amizade, viu um estranho. O café da manhã no Grand Hotel permanecia intocado sobre a mesa, enquanto Ricardo analisava o pendrive que Carlos lhe entregara na noite anterior. Cada arquivo aberto revelava uma nova camada do esquema. Notas fiscais superfaturadas, contratos com cláusulas duvidosas e uma intrincada rede de empresas aparentemente independentes que, sob análise mais detalhada, apontavam para os mesmos endereços e pessoas. Seu telefone tocou. Era Helena Santos, a Controllers. Senhor Almeida, sua voz soava tensa. Aconteceu algo? O Dr. Paulo pediu desligamento imediato da empresa. Deixou uma carta de demissão na minha mesa hoje cedo. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso da informação. O químico que apenas ontem demonstrava preocupação com as análises dos materiais havia simplesmente desaparecido. Primeiro Carlos, agora Paulo. O padrão era impossível de ignorar. Helena, preciso que você faça algo para mim, disse ele, após um momento de reflexão. Quero todos os registros de pagamentos feitos para consultorias ambientais nos últimos 5 anos. E não comente isso com ninguém, especialmente com Marcos. Em São Paulo, Laura caminhava pelos corredores da Faculdade de Direito, onde cursava o último ano, quando recebeu uma mensagem de Pedro. Preciso te ver urgente. Encontrei algo no escritório. Do meu pai. É sobre a área de preservação. Encontraram-se 1 hora depois na Biblioteca Central, um local suficientemente público para conversarem sem chamar atenção. Pedro parecia agitado. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma pasta marrom. O que você encontrou? Perguntou Laura, preocupada com o estado do amigo. Documentos sobre uma área de preservação próxima à fábrica, respondeu, ele baixando a voz. Aparentemente houve um problema sério há alguns anos, algo relacionado à contaminação do solo. Mas o mais estranho são os pagamentos, valores enormes para uma empresa de consultoria ambiental que, pelo que pesquisei, nunca existiu de verdade. Laura sentiu seu coração acelerar. Pedro, preciso contar ao meu pai. Eu sei, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Mas tem mais. Encontrei e-mail, mas meu pai não está sozinho nisso. Tem gente grande envolvida, Laura, gente perigosa. De volta a Ribeirão Preto, Ricardo decidiu fazer uma visita não programada à área de preservação mencionada nos documentos. O local ficava a cerca de 20 minutos da fábrica, uma extensão considerável de terra que, segundo os registros oficiais, deveria estar sob proteção ambiental. Ao chegar, notou imediatamente algo estranho. Não havia placas de identificação da área protegida, nenhuma cerca ou sinalização adequada. Um caminho de terra batida levava a uma clareira onde encontrou vestígios de atividade recente, marcas de pneus e alguns tambores vazios parcialmente escondidos pela vegetação. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Sofia, sua assistente, em São Paulo. Chefe, a pesquisa sobre a Green Fiber trouxe resultados preocupantes. O endereço registrado é de um prédio abandonado. E tem mais. O mesmo CNPJ aparece em outras 3 empresas, todas registradas nos últimos 5 anos. Enquanto fotografava os tambores abandonados, Ricardo ouviu o som de um veículo se aproximando. Escondeu-se rapidamente atrás de algumas árvores e observou um caminhão entrando na clareira. 2 homens desceram e começaram a carregar os tambores vazios. Precisamos limpar tudo até amanhã, disse um deles. O pessoal da fiscalização vai fazer uma visita surpresa na fábrica. Ricardo gravou o diálogo com seu celular, seu coração martelando no peito. Como eles sabiam sobre uma visita surpresa da fiscalização? De volta ao hotel, encontrou um envelope sem remetente em sua porta. Dentro havia apenas uma foto antiga. Ele e Marcos adolescentes, sorridentes, em frente à Texton. No verso, uma mensagem escrita à mão. Algumas amizades valem mais que a verdade. Seu telefone tocou novamente. Era Laura. Pai, sua voz tremia. Pedro me mostrou alguns documentos. É pior do que imaginávamos. Tem políticos envolvidos, gente grande. E pai, encontramos registros de pagamentos estranhos, valores altíssimos para empresas que parecem não existir.
Ricardo sentou-se pesadamente na cama do hotel, a foto antiga ainda em suas mãos. Em poucas horas, teria uma reunião decisiva com o Conselho Administrativo da Texton. Marcos certamente estaria lá, assim como representantes dos principais acionistas. A escolha à sua frente era clara e dolorosa. Poderia fingir que não havia visto nada, proteger uma amizade de décadas e preservar centenas de empregos, ou seguir adiante com as investigações, sabendo que o resultado poderia destruir não apenas a Texton, mas também vidas e relacionamentos construídos ao longo de gerações. Seu celular vibrou mais uma vez, uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Almeida, aqui é a esposa do Dr. Paulo. Ele deixou algo para o senhor antes de partir. Disse que é sobre os testes dos materiais. Por favor, precisamos nos encontrar. O Café Central era um estabelecimento modesto no centro antigo de Ribeirão Preto, frequentado principalmente por aposentados e funcionários públicos. Ricardo escolheu uma mesa nos fundos, de onde podia observar tanto a entrada quanto o movimento da rua. Eram 7h30 da manhã, e em algumas horas enfrentaria a reunião do Conselho Administrativo da Texton. Maria Augusta, esposa do Dr. Paulo, chegou pontualmente. Era uma senhora de aparência distinta, cabelos grisalhos bem arrumados e um semblante que carregava preocupação e dignidade em igual medida. Meu marido sempre foi um homem correto, Sr. Almeida, começou ela após pedir um café. Em 30 anos na Texton, nunca trouxe trabalho para casa, até 3 meses atrás. Ela abriu sua bolsa e retirou um caderno de capa dura, do tipo usado em laboratórios. Paulo começou a fazer anotações detalhadas de todas as análises. Disse que era para sua própria segurança. Na noite passada, antes de partir, me pediu para entregar isso ao senhor. Ricardo folheou o caderno com cuidado. Eram páginas e páginas de anotações meticulosas, resultados de testes, observações sobre anomalias nas amostras e, mais importante, uma série de e-mails impressos e colados nas últimas páginas. Tem mais uma coisa, disse Maria Augusta, sua voz tremendo levemente. Paulo recebeu uma visita anteontem. Um homem muito elegante dirigindo um SUV preto. Ofereceu uma aposentadoria antecipada para meu marido. O valor era indecente. Ricardo sentiu um arrepio ao lembrar do SUV preto no posto de gasolina na noite em que encontrou Carlos. Onde está o Dr. Paulo agora? Em segurança, respondeu ela firmemente. Com nossa filha em Portugal. Partiu ontem à noite. Enquanto dirigia para a Texton, Ricardo recebia mensagens constantes de Laura. Pai, Pedro está muito nervoso. Disse que encontrou mais documentos. Algo sobre uma conta no exterior. Acabei de saber que o tio Marcos cancelou todas as reuniões dele hoje, exceto a do conselho. Pedro acha que estão tentando apagar rastros. Precisamos agir rápido. A reunião do conselho estava marcada para as 10 horas. Ao entrar na sala de reuniões no último andar da Texton, Ricardo percebeu imediatamente que algo estava diferente. Além dos conselheiros habituais e de Marcos, havia um rosto novo. Antônio Vasconcelos, um conhecido empresário português com investimentos em várias indústrias na região. Ricardo, que bom que chegou, disse Marcos com uma cordialidade forçada. Conhece o Sr. Vasconcelos? Ele tem uma proposta muito interessante. Para a Texton. Antônio Vasconcelos sorriu de forma calculada. Sr. Almeida, sua reputação o precede. Estamos propondo uma fusão com o nosso grupo. Assumiríamos a gestão completa, incluindo todas as responsabilidades atuais da empresa. Ricardo observou a sala. Helena Santos estava presente, sentada. Em um canto, sua expressão uma mistura de medo e resignação. Marcos evitava seu olhar, concentrado em alguns papéis à sua frente. E quanto à Green Fiber? Perguntou Ricardo diretamente. Ela faz parte do pacote? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Antônio Vasconcelos manteve seu sorriso, mas seus olhos endureceram. Todos os contratos existentes seriam reavaliados, naturalmente. Inclusive os contratos com a consultoria ambiental Fantasma. Marcos levantou-se abruptamente. Ricardo, podemos conversar em particular? Não, Marcos. Chega de conversas particulares. Tenho aqui.
Ele abriu sua pasta, retirando o caderno do Dr. Paulo. Evidências de adulteração sistemática de resultados de testes. Tenho registros de pagamentos irregulares e tenho provas de contaminação ambiental deliberada. Antônio Vasconcelos levantou-se calmamente. Sr. Almeida, creio que o senhor não está considerando o quadro completo. Esta proposta de fusão representa a única saída viável para a Texton. Sem ela, 300 famílias perderão seus empregos. Sua própria reputação poderia ser comprometida. Naquele momento, o celular de Ricardo vibrou com uma nova mensagem de Laura. Pai, Pedro acabou de me mostrar algo chocante. A Green Fiber está ligada ao Grupo Vasconcelos. Eles estão por trás de tudo desde o início. Ricardo olhou para Marcos, seu amigo de infância, o homem com quem compartilhou sonhos e ideais. Viu nele agora não apenas o desespero, mas também a culpa e o medo. Senhores, disse Ricardo levantando-se, esta reunião está encerrada. Em 1 hora, estarei enviando um relatório detalhado aos órgãos competentes. Você não faria isso, sussurrou Marcos. Pense na nossa amizade, pense nos empregos. É exatamente por isso que estou fazendo, respondeu Ricardo. Porque ainda existe algo da nossa amizade que vale a pena salvar. E porque esses trabalhadores merecem uma empresa limpa, não uma fachada para atividades irregulares. Ao sair da sala, Ricardo ouviu Antônio Vasconcelos ao telefone, falando rapidamente em português de Portugal. No corredor, Helena Santos o alcançou, lágrimas nos olhos. Sr. Almeida, disse ela entregando-lhe um pendrive. Aqui está tudo. Todos os registros que escondi todos esses anos. Não aguento mais carregar esse peso. A notícia da reunião interrompida se espalhou rapidamente pelos corredores da Texton. Ricardo, trancado em sua sala temporária, analisava o conteúdo do pendrive fornecido por Helena, enquanto dezenas de mensagens não lidas se acumulavam em seu celular. Do lado de fora, podia ouvir o burburinho crescente dos funcionários, preocupados com os rumores que começavam a circular. Laura ligou, sua voz carregada de preocupação. Pai, o Pedro está desesperado. Ele acabou de me contar que o tio Marcos está tendo um colapso nervoso em casa. A tia Beatriz ligou pedindo ajuda. Laura, fique onde está, respondeu Ricardo, massageando as têmporas. A situação aqui está delicada, não quero você envolvida nisso agora. Tarde demais, pai. Pedro encontrou documentos que provam que o Grupo Vasconcelos já tentou isso antes em outras empresas. Eles têm um padrão. Compram empresas em dificuldade, usam para operações irregulares e depois as abandonam, deixando um rastro de problemas ambientais e demissões. Ricardo abriu mais um arquivo do pendrive de Helena e sentiu seu estômago revirar. Era um relatório detalhado sobre a verdadeira extensão da contaminação na área de preservação. O documento incluía fotos, análises do solo e, mais alarmante, estudos sobre o impacto na saúde da comunidade local que haviam sido deliberadamente suprimidos. Seu telefone tocou. Era Sofia, sua assistente em São Paulo. Chefe, tem uma movimentação estranha aqui. Acabei de receber uma ligação do escritório do Vasconcelos tentando agendar uma coletiva de imprensa para amanhã. Eles vão anunciar a compra da Texton como um fato consumado. Antes que pudesse responder, Helena entrou apressadamente em sua sala, sem bater. Sr. Almeida, eles estão destruindo documentos no arquivo. Acabei de ver 2 funcionários do Vasconcelos levando caixas para a área de descarte. Ricardo levantou-se imediatamente. Helena, chame a segurança. Ninguém sai do prédio com nenhum documento. No corredor, encontrou Dona Zilda, a antiga funcionária do refeitório, que o puxou discretamente para um canto. Menino Ricardo, disse ela, sua voz baixa e urgente. Há anos guardo isso comigo. Achei que nunca teria coragem de mostrar. Ela tirou do bolso do uniforme um antigo celular. Gravei uma conversa há 5 anos quando começou tudo isso. O Sr. Marcos com aquele português, planejando como iam usar a fábrica. No estacionamento da Texton, Ricardo observou 2 seguranças barrando a saída de um carro com caixas de documentos. Antônio Vasconcelos discutia acaloradamente ao telefone em português de Portugal, gesticulando nervosamente. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sr. Almeida,
Aqui é Joaquim, da portaria do turno da noite. O senhor precisa ver as gravações das câmeras de segurança do último mês. Tem coisa acontecendo de madrugada na área de produção. Em São Paulo, Laura enfrentava seu próprio dilema. Pedro havia chegado em seu apartamento transtornado, com uma mala. Meu pai pirou, Laura, disse ele, desabando no sofá. Está queimando papéis em casa, gritando ao telefone. Nunca o vi assim. E tem mais, encontrei isso no escritório dele. Pedro mostrou a ela um notebook antigo. Tem e-mails aqui de anos atrás. O Vasconcelos já estava de olho na Texton muito antes de aparecerem os problemas financeiros. Eles criaram a crise, Laura. Tudo foi planejado. Laura sentiu seu coração apertar. Pedro, preciso contar ao meu pai. Eu sei, respondeu ele, passando as mãos pelo rosto cansado. Por isso trouxe isso para você. Mas, Laura, isso vai destruir meu pai. De volta a Texton, Ricardo recebia mais uma ligação importante, desta vez de um antigo contato no setor industrial. Ricardo, cuidado com o Vasconcelos. Acabei de descobrir que ele está envolvido em um esquema muito maior. A Texton não é a primeira, e nem será a última. Eles têm conexões poderosas, gente grande por trás. Enquanto digeria todas essas informações, Ricardo viu Marcos atravessando o estacionamento, caminhando em sua direção. Seu antigo amigo parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. Seus olhos estavam vermelhos e suas mãos tremiam visivelmente. Precisamos conversar, Ricardo, disse ele, sua voz rouca. Não. Aqui, na nossa antiga cabana, no sítio do meu pai, como nos velhos tempos. Ricardo estudou o rosto do amigo. Por trás do desespero, viu um lampejo do garoto com quem cresceu, com quem compartilhou sonhos e segredos naquela mesma cabana. Tudo bem, Marcos, mas dessa vez quero toda a verdade. Seu celular vibrou mais uma vez. Outra mensagem de Laura. Pai, estou indo para Ribeirão com o Pedro. Ele tem provas importantes e, pai, ele está disposto a testemunhar contra o próprio pai para fazer a coisa certa. A antiga cabana permanecia praticamente igual às memórias de infância de Ricardo. Construída pelo pai de Marcos nos anos 70, a estrutura simples de madeira havia sido testemunha silenciosa de incontáveis conversas, sonhos e promessas entre os dois amigos. Agora, no crepúsculo de uma amizade de 4 décadas, suas paredes rústicas guardariam mais uma conversa decisiva. Marcos acendeu o lampião a gás. A cabana nunca teve eletricidade, parte de seu charme segundo o velho Sr. Henrique. A luz amarelada projetava sombras dançantes nas paredes, onde ainda se podia ver as antigas fotografias emolduradas. Os dois amigos pescando, nadando na represa, sonhando com o futuro. Lembra quando planejávamos revolucionar a Texton? Começou Marcos, sua voz carregada de nostalgia. Tínhamos tantas ideias. O que aconteceu, Marcos? Perguntou Ricardo, sentando-se em um velho banco de madeira. Como chegamos a este ponto? Marcos respirou fundo, servindo-se de um copo d'água da moringa de barro, outro item que sobreviveu ao tempo. Começou há 6 anos, a Texton estava bem sólida. Então recebi uma visita do Vasconcelos. Ele sabia tudo sobre nós, sobre a empresa, sobre minha família. Disse que tinha um projeto especial. Ricardo ouvia atentamente, observando as expressões do amigo através das sombras oscilantes. No início, parecia um sonho. Ele ofereceu tecnologia de ponta, contratos internacionais, expansão. A Green Fiber seria nossa porta de entrada para o mercado europeu. Mas então, Marcos pausou, suas mãos tremendo ao segurar o copo. Então começaram as exigências. Pequenas no começo. Uma assinatura aqui, um documento modificado ali. Quando percebi, estava completamente envolvido. Por que não me procurou antes? Vergonha, talvez, ou medo. Eles têm fotos, Ricardo. Provas fabricadas que me ligam a tudo. Se eu caísse, cairia sozinho. Pelo menos era o que pensei. O celular de Ricardo vibrou. Uma mensagem de Laura. Pai, estamos a caminho. Pedro tem os arquivos originais do computador do tio Marcos. Prova que ele estava sendo chantageado desde o início. Seu filho está com minha filha, disse Ricardo. Ele encontrou documentos. Marcos fechou os olhos, um sorriso triste nos lábios.
Pedro sempre foi mais corajoso que eu, mais íntegro, como você, Ricardo. De repente, faróis iluminaram a janela da cabana. Um carro se aproximava pela estrada, de terra. Eles me seguiram, sussurrou Marcos, levantando-se abruptamente. O Vasconcelos tem gente em todo lugar. Precisamos... Pai, tio Marcos! A voz de Laura soou do lado de fora. Somos nós! Laura e Pedro entraram na cabana, carregando um notebook e várias pastas. Pedro correu para abraçar o pai, que desabou em lágrimas. Me perdoa, filho, soluçou Marcos. Me perdoa por ter colocado esse peso sobre você. Tio Marcos, interrompeu Laura, abrindo o notebook. Encontramos tudo. Os e-mails do Vasconcelos, as ameaças, os documentos originais antes das adulterações. Eles armaram para o senhor desde o início. Ricardo observava a cena com um aperto no peito. Ali, naquela cabana que testemunhara tantos momentos de sua juventude, duas gerações enfrentavam as consequências de escolhas difíceis e lealdades testadas. Tem mais, Ni, continuou Pedro, sua voz firme. Descobrimos que o Vasconcelos fez isso com outras 5 empresas em Portugal. Mesmo esquema, aproximação, promessas, depois chantagem e destruição. Ele está sendo investigado lá, mas sempre consegue escapar. Marcos levantou-se caminhando até uma das fotografias na parede. Era dele e Ricardo, aos 15 anos, segurando um troféu de feira de ciências, seu projeto sobre sustentabilidade na indústria têxtil. Ricardo, disse ele virando-se, para o amigo, preciso que você saiba toda a verdade. Sobre a área de preservação, sobre os contratos, sobre tudo. Não por mim, mas pelos 300 funcionários que confiam na Texton. E por quê? Sua voz falhou. Porque não posso deixar esse legado para meu filho. Naquele momento, mais faróis iluminaram a cabana. Desta vez eram vários carros. São eles, disse Pedro, correndo até a janela. O Vasconcelos e seus capangas devem ter nos seguido. Ricardo levantou-se, uma decisão clara em seus olhos. Marcos, ainda há tempo de fazer a coisa certa, mas preciso saber, você está comigo nessa? O amigo olhou para o filho, depois para a foto na parede e finalmente para Ricardo. Nas sombras da cabana que guardava tantas memórias de sua juventude, Marcos Henrique fez sua escolha. O ruído de carros estacionando quebrou o silêncio da noite. Através das frestas da cabana, podiam-se ver 3 SUVs pretos e vários homens de terno se posicionando estrategicamente ao redor da construção. Antônio Vasconcelos desceu do último veículo, seu terno italiano impecável contrastando com a rusticidade do ambiente. Marcos! Sua voz autoritária cortou a noite. Precisamos conversar como pessoas civilizadas. Dentro da cabana, Ricardo rapidamente organizava um plano. Laura, Pedro, copiem todos os arquivos para meu pendrive. Marcos, agora é a hora. Você tem uma escolha a fazer. Marcos olhou para o filho, depois para a antiga fotografia na parede e finalmente encarou Ricardo. Já fiz minha escolha. Dirigindo-se à porta da cabana, gritou: Entre, Antônio, sozinho. Vasconcelos entrou na cabana, seu sorriso artificial mal escondendo a tensão em seus olhos. O ambiente estava carregado de história e confronto, o passado e o presente convergindo naquele momento decisivo. Que cena tocante, disse ele olhando ao redor. Uma reunião familiar na velha cabana. Mas sabem que isso não mudará nada, não é? Tenho todos os documentos necessários para a transferência da Texton. Está tudo assinado e registrado. Documentos falsos, interrompeu Pedro, sua voz firme. Tenho os originais aqui, mostrando como você manipulou tudo desde o início. Vasconcelos riu, mas seus olhos permaneceram frios. E quem acreditaria em vocês? Tenho conexões em todos os lugares que importam. A palavra de um empresário respeitado contra um grupo de sentimentais. Não são apenas palavras, disse Ricardo pegando seu celular. Helena Santos entregou todas as provas das transações irregulares. O Dr. Paulo documentou cada teste adulterado. E Dona Zilda tem gravações suas de 5 anos atrás planejando tudo isso. A máscara de confiança de Vasconcelos começou a vacilar. Impossível. Eu mesmo garanti que tinha eliminado todas as provas, completou Marcos, avançando um passo.
Você pode ter comprado pessoas, Antônio, mas não comprou suas consciências. Cada funcionário que você ameaçou guardou um pedaço da verdade esperando o momento certo. Laura, que terminava de copiar os arquivos, acrescentou: E tem mais. Acabei de enviar toda a documentação para meus contatos no jornal. Em alguns minutos tudo estará nas mãos da imprensa. Vocês não entendem. Vasconcelos passou a mão pelos cabelos impecavelmente penteados, sua compostura começando a ruir. Isso é maior do que vocês imaginam. Há interesses poderosos envolvidos, pessoas que não admitem fracassos. Como nas outras empresas que você destruiu em Portugal? Perguntou Pedro. Encontramos tudo, Sr. Vasconcelos. Seu padrão de operação, as empresas fantasmas, os documentos forjados. O senhor não é tão cuidadoso quanto pensa. Naquele momento, luzes de sirenes começaram a iluminar a área ao redor da cabana. Os homens de Vasconcelos começaram a se dispersar, correndo para seus carros. Isso acaba aqui, disse Ricardo, sua voz carregada de determinação. A Texton vai sobreviver, mas vai sobreviver limpa. Você não entende, Almeida. Vasconcelos tentou uma última cartada. Posso fazer você rico, mais rico do que jamais. Sonhou, apenas... Chega. A voz de Marcos trovejou na cabana. Chega de manipulação. Chega de ameaças. Vou contar tudo, Antônio. Cada detalhe, cada esquema, cada ameaça. Por meu filho, pelos funcionários da Texton e pela memória de meu pai, que construiu essa empresa com honestidade. Vasconcelos deu um passo em direção à porta, mas foi detido por Ricardo. As autoridades já estão a caminho. Com todas as provas que reunimos, você terá muito a explicar. Laura abraçou Pedro, que observava seu pai com uma mistura de orgulho e alívio. Marcos caminhou até a antiga fotografia na parede, tocando-a suavemente. Sabe, Antônio, disse ele, virando-se para Vasconcelos, você nunca entendeu o verdadeiro valor da Texton. Não são os contratos, nem os lucros. É a confiança que 300 famílias depositaram em nós. É a história que meu pai construiu. E é algo que pessoas como você, que só enxergam números, jamais compreenderão. As sirenes estavam mais próximas agora. Através das janelas da cabana, podiam-se ver viaturas se aproximando pela estrada de terra. O império de mentiras de Vasconcelos estava prestes a desmoronar, e com ele uma nova história começaria para a Texton. A manhã seguinte amanheceu com uma atmosfera diferente na Texton. Os funcionários chegavam para mais um dia de trabalho, encontrando viaturas estacionadas em frente à fábrica e uma equipe de reportagem montando equipamentos no estacionamento. O burburinho era intenso, com grupos se formando nos corredores, compartilhando informações e especulações sobre os acontecimentos da noite anterior. Ricardo observava tudo de sua sala temporária, onde conduzia uma videoconferência urgente com sua equipe em São Paulo. Sofia coordenava as ações de comunicação enquanto ele organizava os próximos passos. Precisamos de um comunicado oficial. Até o meio-dia, instruía ele. Enfatize que a produção continuará normalmente e que todos os empregos estão garantidos, e agende uma reunião geral com os funcionários para hoje à tarde. Helena Santos entrou na sala carregando uma pilha de documentos. Suas olheiras denunciavam uma noite sem sono, mas havia um brilho diferente em seus olhos, algo como alívio. Senhor Almeida, terminei o levantamento que o senhor pediu. Separei todos os contratos legítimos dos fraudulentos. E encontrei algo interessante. Ela colocou sobre a mesa uma pasta antiga. São os projetos originais do Sr. Henrique, o pai do Marcos, para a modernização sustentável da fábrica. Projetos que foram engavetados quando o Vasconcelos apareceu. No refeitório, Dona Zilda servia café para os funcionários enquanto compartilhava sua perspectiva dos acontecimentos. Eu sempre soube que o menino Ricardo voltaria para consertar as coisas. Ele e o Marquinhos, desde pequenos, tinham um amor especial por esta fábrica. Laura e Pedro haviam passado a noite organizando toda a documentação com a ajuda de uma equipe de advogados. Agora, sentados na antiga sala do Dr. Paulo no laboratório, planejavam os próximos passos. Precisamos implementar um novo sistema de controle de qualidade, dizia Pedro.
seus olhos brilhando com o mesmo entusiasmo que seu avô tinha ao falar da Texton. Algo transparente, que qualquer funcionário possa entender e verificar, e que, tal transformar aquela área de preservação em um projeto modelo de recuperação ambiental, se sugeriu Laura, fazendo anotações em seu tablet. Poderia ser um símbolo do novo momento da empresa. Marcos, que havia passado horas prestando depoimento, entrou no laboratório. Parecia exausto, mas também mais leve, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. "Filho", chamou ele suavemente. Pedro levantou os olhos de seus papéis. "Quero que você assuma a direção do projeto de reestruturação da linha de produção. Você sempre entendeu melhor do que eu o verdadeiro espírito desta empresa." O jovem levantou-se e abraçou o pai, enquanto Laura discretamente limpava uma lágrima. No pátio da fábrica, Ricardo conversava com um grupo de funcionários antigos, incluindo vários que trabalhavam ali desde a época de seu pai. Explicava as mudanças que viriam, mas principalmente ouvia suas histórias e sugestões. "A Texton sempre foi mais que uma fábrica", dizia José, um tecelão com 30 anos de casa. "É parte da nossa família. Sabíamos que algo estava errado, mas não tínhamos voz para falar. Agora vocês têm", respondeu Ricardo, "e precisamos dessa voz para reconstruir tudo da maneira certa." Seu celular vibrou com uma mensagem do Dr. Paulo, direto de Portugal. "Parabéns pela coragem. Quando tudo se acalmar, gostaria de retornar. Temos muito trabalho pela frente." No final da tarde, todos os funcionários se reuniram no galpão principal para um pronunciamento oficial. Ricardo e Marcos subiram juntos ao pequeno palco improvisado. No fundo, a antiga foto dos dois ainda adolescentes havia sido ampliada e colocada em um banner, junto com a frase "Texton, renovando laços, construindo futuro." "Amigos", começou Marcos, sua voz embargada, "durante anos permiti que o medo e a ganância manchassem o legado que meu pai construiu. Hoje, graças à coragem de nossos jovens", ele olhou para Pedro e Laura, "e a lealdade de um verdadeiro amigo, temos a chance de um novo começo." Ricardo tomou a palavra. "A Texton sempre foi mais que uma fábrica de tecidos. É uma família que se estende por gerações. Nos próximos meses, implementaremos mudanças importantes. Será difícil, exigirá sacrifício e dedicação, mas dessa vez faremos tudo às claras, juntos." Enquanto os funcionários aplaudiam, Laura aproximou-se de Pedro, entrelaçando seus dedos nos dele. "Sabe", sussurrou ela, "nossos pais tinham razão quando diziam que esta fábrica tinha magia." "Tinha", respondeu ele com um sorriso. "Acho que a magia está apenas começando." 3 meses se passaram desde a noite na cabana. A Texton respirava novos ares, literalmente. O antigo sistema de ventilação havia sido completamente reformado e o aroma de produtos químicos foi substituído por um ambiente mais limpo e agradável. Era apenas uma das muitas mudanças implementadas sob a nova gestão compartilhada entre Ricardo e Pedro. Naquela manhã específica, o Dr. Paulo, recém-retornado de Portugal, conduzia uma reunião no laboratório renovado. As paredes, antes cinzentas, agora exibiam gráficos coloridos de controle de qualidade e certificações ambientais, todas legítimas. "Como podem ver", explicava ele a um grupo de auditores independentes, "cada lote de produção passa por testes rigorosos. Os resultados são publicados em tempo real em nosso portal de transparência, acessível a qualquer funcionário ou cliente." Laura, que havia assumido a coordenação do departamento jurídico da empresa, organizava uma série de documentos em sua nova sala. As janelas davam para a área de preservação, agora em processo de recuperação sob orientação dos melhores especialistas ambientais do país. "Os últimos laudos são promissores", comentou ela com Helena Santos, que continuava como controllers, agora com poderes ampliados de fiscalização. "A regeneração do solo está acontecendo mais rápido do que esperávamos." No setor de produção, Marcos acompanhava de perto a instalação dos novos teares. Não ocupava mais cargo executivo, decisão que tomou voluntariamente. Mas sua experiência era valiosa no treinamento dos funcionários mais jovens. "Veja só", disse ele a um grupo de aprendizes,
Este é o mesmo modelo de tear que meu pai instalou há 40 anos. Claro, todo modernizado agora, mas o princípio é o mesmo. Qualidade não tem atalhos. Ricardo observava a movimentação de sua sala, agora decorada com fotos antigas da fábrica, incluindo aquela dele e Marcos na feira de ciências. Seu celular tocou. Era Sofia, de São Paulo. Chefe, mais 3 empresas demonstraram interesse, em parcerias com a nova Texton, e a reportagem sobre a transformação da empresa saiu na principal revista de negócios. Quer que envie uma cópia? Depois vejo, respondeu ele, seus olhos fixos em uma cena no pátio através da janela. Pedro e Laura conversavam animadamente com um grupo de estudantes universitários, parte do novo programa de estágios da empresa. O casal havia se tornado o símbolo da renovação da Texton. Pedro, com seu conhecimento técnico e visão moderna, revolucionou os processos produtivos. Laura, com sua formação jurídica e sensibilidade social, garantia que cada mudança respeitasse não apenas a lei, mas também os valores éticos que agora eram o pilar da empresa. Dona Zilda, que agora coordenava um refeitório totalmente reformulado, sorria ao servir café para os visitantes. Sabem, dizia ela aos jovens estagiários, trabalho aqui há 40 anos e nunca vi a Texton tão viva. No final daquela tarde, uma pequena cerimônia foi realizada no auditório da fábrica. Era a inauguração do Memorial Henrique Mendes, um espaço dedicado à história da empresa, incluindo os eventos recentes. Decidiu-se que nada seria escondido, pois as dificuldades também faziam parte da jornada. Meu avô, discursou Pedro, para os presentes, sonhava com uma empresa que fosse mais que um negócio. Ele queria criar algo que durasse gerações, que fizesse diferença na vida das pessoas. Por um tempo, nos perdemos desse caminho. Mas agora estamos de volta. Aos trilhos, completou Ricardo juntando-se a ele no palco. E com uma lição valiosa. O verdadeiro sucesso não se mede apenas em números, mas no impacto positivo que causamos. Marcos, sentado na primeira fila, aplaudia com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, Laura segurava discretamente um envelope. Os resultados preliminares de mais uma auditoria externa, confirmando que a Texton agora era referência em práticas sustentáveis no setor têxtil. No fim do dia, enquanto os funcionários deixavam a fábrica, Ricardo e Marcos caminharam até a antiga cabana. O local havia sido preservado exatamente como era, agora servindo como um lembrete silencioso de que às vezes é preciso voltar às origens para encontrar o caminho adiante. Sabe, disse Marcos observando o pôr do sol através da janela da cabana, meu pai sempre dizia que uma empresa é como uma árvore, precisa de raízes fortes para crescer alta. E as nossas raízes sempre estiveram aqui, respondeu Ricardo tocando a velha foto na parede. Só precisávamos lembrar disso. Do lado de fora, o som dos teares modernizados misturava-se com o canto dos pássaros que agora voltavam a habitar a área recuperada. Era uma nova sinfonia, um símbolo sonoro da transformação que a Texton havia conquistado. 1 ano havia se passado desde as transformações na Texton. A fábrica, que antes lutava para sobreviver, agora se destacava como exemplo de gestão transparente e sustentabilidade no setor têxtil. O jardim da entrada, completamente restaurado, exibia orgulhosamente as flores que a mãe de Marcos tanto amava, cuidadas agora por um grupo de funcionários que se voluntariaram para manter viva essa tradição. Naquela manhã especial de primavera, a Texton se preparava para um evento significativo, a inauguração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável, um projeto idealizado por Pedro e Laura que agora estavam noivos. O novo prédio, construído com tecnologias eco-friendly, ocupava uma parte da antiga área degradada, transformada em um exemplo de recuperação ambiental. É incrível como tudo mudou, comentou Helena Santos com Ricardo enquanto atravessavam o pátio da fábrica. Lembra quando você chegou aqui pela primeira vez há 1 ano? Estava tudo tão diferente. Ricardo sorriu, observando os funcionários chegando para mais um dia de trabalho. Não havia mais aquela tensão no ar, aquele medo do futuro. No lugar, via rostos confiantes,
pessoas orgulhosas de fazer parte daquela história. O Dr. Paulo, agora diretor do novo centro de pesquisas, conduzia um grupo de estudantes universitários pelo laboratório modernizado. Aqui desenvolvemos não apenas novos tecidos, explicava ele, mas também soluções para tornar toda a cadeia produtiva mais sustentável. Na sala da diretoria, Marcos organizava alguns documentos antigos. Embora não ocupasse mais cargo executivo, sua experiência era fundamental no conselho consultivo da empresa. Sobre sua mesa, uma foto nova ao lado da antiga. Ele e Ricardo na cabana tirada recentemente, mostrando que algumas amizades são fortes demais para serem quebradas. Sr. Marcos, chamou Dona Zilda da porta. Está na hora. Todos estão se reunindo no auditório. O grande auditório da Texton estava lotado. Funcionários, autoridades locais, representantes de outras empresas do setor e jornalistas aguardavam o início da cerimônia. Na primeira fila, Laura segurava a mão de Pedro, ambos nervosos com seus discursos. Ricardo subiu ao palco primeiro. Há um ano, quando retornei à Texton, encontrei uma empresa em crise, mas o que descobri aqui foi muito mais que problemas financeiros. Encontrei pessoas com um amor genuíno por este lugar, com uma vontade imensa de fazer a coisa certa. Marcos juntou-se a ele no palco. A Texton sempre foi mais que uma fábrica. Meu pai costumava dizer que era um sonho tecido com fios de confiança e trabalho duro. Por um tempo esquecemos isso, mas graças à coragem de nossos jovens, ele sorriu para Pedro e Laura. E a lealdade de um verdadeiro amigo, recuperamos nossa essência. Pedro e Laura apresentaram o novo centro de pesquisas, explicando como ele representava o futuro da empresa. Inovador, transparente e comprometido com a sustentabilidade. O projeto incluía parcerias com universidades e um programa de incubação para startups focadas em soluções eco-friendly. Após a cerimônia, enquanto os convidados visitavam as novas instalações, Ricardo encontrou uma surpresa em sua sala. Um quadro novo, presente dos funcionários. Era uma montagem com fotos da transformação da Texton, desde os momentos difíceis até a renovação completa. No centro, a antiga foto dele e Marcos na Feira de Ciências, com uma inscrição. Porque alguns sonhos são grandes demais para serem esquecidos. No final daquele dia, Ricardo, Marcos, Pedro e Laura reuniram-se na cabana. O local havia sido preservado em sua simplicidade, mas agora servia como um espaço de memória e reflexão para as novas gerações da Texton. Sabem, disse Laura, observando o pôr do sol pela janela da cabana. Quando tudo começou, achei que era uma história sobre salvar uma empresa, mas era muito mais que isso. Era sobre salvar relacionamentos, completou Pedro, abraçando a Sadie, noiva. Sobre honrar o passado enquanto construímos o futuro. Marcos tirou do bolso um antigo projeto que seu pai havia desenhado para a Texton. Olhem só isso, disse ele emocionado. Meu pai já sonhava com uma fábrica sustentável há 40 anos. Só precisávamos lembrar de seus valores para encontrar o caminho. Ricardo sorriu, pensando em como as escolhas que fazemos podem mudar não apenas nossas vidas, mas as vidas de centenas de pessoas. A Texton não era mais apenas uma fábrica de tecidos. Era um símbolo de transformação, de como é possível reconstruir algo melhor sobre bases sólidas de ética e transparência. E pensar que tudo começou aqui, disse ele, tocando as paredes de madeira da cabana. Neste lugar onde 2 garotos sonhavam em mudar o mundo. E mudamos, respondeu Marcos, sorrindo. Talvez não do jeito que imaginávamos, mas mudamos. Lá fora, o sol se punha sobre a Texton, pintando o céu com tons de esperança. Os teares modernos continuavam seu trabalho rítmico, tecendo não apenas fios, mas também o futuro de uma empresa que aprendeu que o verdadeiro sucesso se constrói com honestidade, coragem e, acima de tudo, com o poder transformador das relações verdadeiras.